Fala investidor, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento e hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic, como ela funciona, como ela é definida, como ela influencia na sua vida e nos seus investimentos. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você quer ver aqui, eu estou sempre trazendo os melhores conteúdos para você. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro ponto aqui é entender o que é a taxa Selic. Apesar desse nome estranho, né, parecer ser uma coisa muito difícil, é muito simples. A taxa Selic é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Então ela vai definir basicamente como que os juros no país vão estar. Se vão estar mais altos, mais baixos. E também você já deve ter ouvido falar sobre a taxa DI, sobre o CDI. E o CDI, pessoal, é basicamente a taxa praticada entre os bancos. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre o CDI, vou deixar aparecendo aqui em cima. Mas no final das contas o CDI vai estar sempre bem parecido com a Selic. Na verdade a Selic a gente tem dois tipos, tá? Vou até colocar aqui. A gente tem a Selic Meta, tá? Então a gente tem a Selic Meta. A gente também tem a Selic Over. A Selic Meta é aquela que o governo vai estar definindo como uma meta, só que a gente também tem a Selic Over, que é a que é realmente praticada. Então, basicamente é o seguinte, a meta hoje está em 9,25%. Só que a Over, que realmente é a praticada no Brasil, está em 9,15%. E geralmente é realmente isso que acontece. A gente tem a meta sempre 0,1% acima da Over. Então, sempre que a gente for calcular a Selic nos investimentos, nos empréstimos, a gente vai utilizar como base a Over. E o CDI, hoje, ele é exatamente igual a Over. E geralmente é isso mesmo, tá? Ele fica igual a Over, então hoje o CDI é de 9,15%. Só para você entender que o CDI e a Selic são basicamente a mesma coisa. O CDI é a taxa praticada entre os bancos, só que ele vai utilizar a Selic como base para definir essa taxa. E aí fica sendo a mesma, né? Mas como que ela é definida? Quem que define qual que vai ser a próxima taxa Selic, né? Então a taxa Selic, na verdade, ela é definida de 3 em 3 meses através da reunião do Copom. Então é o governo que define através dessa reunião aqui e a gente tem ela de 3 em 3 meses. Então a gente até tem aqui o histórico da Selic, tá? Nesse site, a gente consegue ver que lá em janeiro de 2012 a Selic era de 11%. Ela veio baixando aqui, depois em 2013 ela começou a subir de novo. Em 2015 ela chegou a 14,25%, que foi a maior taxa Selic aqui, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Aí ela veio caindo. Em 2021 ela chegou a estar em 2% e hoje a gente tem a Selic aqui em 9,25%, que tende a subir um pouco ainda. Então a gente pode ver que realmente oscila bastante e aí que vem aquela grande pergunta. Beleza, Pedro, mas o que influencia na minha vida essa taxa Selic? O que mudou de quando ela estava aqui em 14 para quando ela estava em 2, né? O que realmente vai fazer diferença aí no final das contas? Então aqui é o seguinte. O que ela muda na sua vida primeiramente? A gente tem que entender que realmente ela vai mudar muito nos seus investimentos, mas também vai mudar muito na sua vida. E no caso, os dois também vão estar bem interligados. Então eu separei 3 principais pontos aqui que vão ser alterados. Na verdade, são 3 que vêm da mesma ideologia, né? Que é o seguinte, pessoal. A Selic é a taxa básica de juros. Ela que vai definir como que os juros no Brasil vão estar. Se vão estar mais altos ou mais baixos. Se a Selic estiver alta, os juros vão estar mais altos. Se estiver baixa, os juros vão estar mais baixos. Então, quando a gente faz um empréstimo com a Selic muito alta, as taxas de juros vão estar mais altas, você vai ter que pagar mais juros. Quando a gente faz financiamento, também vão estar mais caros com a taxa Selic mais alta. E as linhas de crédito em geral vão estar mais caras, né, com os juros maiores. E aí vai mudar bastante nos seus investimentos, principalmente na parte de renda fixa. Para quem não sabe, os investimentos em renda fixa são basicamente empréstimos. Então a gente pode tanto pegar dinheiro emprestado e pagar juros por isso, quanto emprestar dinheiro para alguém e também receber juros por isso. Então a gente tem aqui como, por exemplo, os principais, poupança, tesouro direto, CDBs. Na poupança a gente vai emprestar o dinheiro para o banco em troca de uma rentabilidade. No tesouro direto a gente vai emprestar o dinheiro para o governo em troca de rentabilidade. Então quanto maior a taxa Selic, mais vão estar interessantes aqui os rendimentos em renda fixa. Só que a gente tem que também pensar no ponto de vista geral aqui do Brasil. E na renda variável, e na bolsa de valores, nas ações, será que realmente tem algum impacto, né? Pensa o seguinte, pessoal, as empresas precisam de dinheiro para crescer. E é até vantajoso para as empresas, na maioria do tempo, que elas peguem dinheiro emprestado. Só que nesse cenário, com a Selic mais alta,
faz com que as empresas sejam mais afetadas, porque muitas vezes não faz nem sentido que ela pegue dinheiro emprestado mais. E aí tem empresas que já têm uma dívida mais alta a maior prazo, isso faz com que ela tenha mais juros para pagar, porque os juros vão estar mais altos. Então as empresas em geral no Brasil são muito afetadas, né? Os empréstimos já param de fazer sentido quando a Selic sobe muito, porque eles ficam mais caros. Empresas que têm uma dívida maior vai fazer com que essa dívida aumente. E também tem aquelas empresas que visam bastante vendas a prazo, né? Até compras a prazo, e elas também podem ser bastante afetadas, porque até nessas compras a prazo, são mini empréstimos, né? Os juros podem aumentar com a Selic mais alta, né? E a mesma coisa quando a Selic baixa. Então, quando a Selic baixa, o que é que pode acontecer? Empréstimos vão ficar mais baratos, financiamentos mais baratos, linhas de crédito em geral mais baratas. As empresas tendem a se beneficiar porque elas podem pegar mais dinheiro do mercado com juros mais baixos. Elas podem oferecer as vendas a prazo com mais tranquilidade, né? Porque a taxa de juros em geral é bem menor. E outra coisa que vai ser muito afetado, pessoal, é o preço do dólar. Um dos principais fatores que faz o preço do dólar subir ou cair é o quanto de dólar que tem circulando aqui no Brasil. Então, quando tem muita entrada de dólar aqui, faz com que o preço dele abaixe, né? É aquela lei da oferta e da demanda. Então, quando a gente tem muita oferta, o preço dele tende a cair. E com a taxa Selic mais alta, os investimentos aqui no Brasil tendem a ficar mais interessantes, esses aqui de renda fixa. Isso faz com que o dólar entre mais no Brasil. Isso teoricamente era para diminuir o preço do dólar, pelo menos para controlar a alta dele, né? Fazer com que ele suba menos. Então, com a Selic baixa, a gente tem saída de dólares do Brasil, teoricamente. Com a Selic alta, a gente tem entrada de dólares aqui, porque os investimentos aqui vão estar mais interessantes, tá? Então, também é uma questão que pode mudar bastante na nossa vida e também nos nossos investimentos, né? E é basicamente isso que é a taxa Selic e é assim que ela afeta na sua vida. E agora eu quero oferecer para você uma super oportunidade, que é o seguinte, pessoal. Como você pode ver, a Selic ela teve todo esse desenvolvimento, né? Ela chegou a 2%. Esse aqui era o melhor ponto possível para investir em renda variável, pelo menos na parte teórica. Por quê? Porque renda fixa não rendia nada. A poupança mesmo rendia aqui 70% da Selic. No final dava 1,4% ao ano. Já hoje aumentou para 6,17%. Porém, a poupança é o pior dos investimentos. Eu tenho até uma planilha aqui que dá para a gente fazer essa comparação. A gente tem aqui a poupança, por exemplo, que rende 6,17%. A gente tem o Tesouro Selic que rende 7,29%. E a questão é a seguinte, pessoal. Com a Selic mais alta, a gente tem investimentos aqui que estão rendendo até 15% ao ano. Outros que são um pouquinho mais complexos, que rendem até mais do que isso. Isso tudo porque a Selic está mais alta. Então, enquanto a Selic muito baixa incentiva o investimento na Bolsa de Valores, a Selic mais alta faz com que a renda fixa fique mais interessante. E é por isso que eu quero oferecer para você a chance de aprender tudo sobre investimentos de baixo risco, tudo sobre investimentos em renda fixa, poupança, tesouro direto, debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, CDBs, para que você consiga conquistar bons retornos mesmo sem assumir altos riscos. Para isso eu quero te dar a oportunidade de participar do meu treinamento completo sobre investimentos em renda fixa. Hoje eu realmente ensino tudo sobre esses investimentos de baixo risco. Então hoje ele está saindo por R$ 84,90, realmente um preço assim irrisório por tudo que eu ensino, mas nesse vídeo eu consegui trazer para você um cupom com 50% de desconto. Então hoje você vai conseguir adquirir esse meu treinamento completo com 50% de desconto. De R$ 84,90 está saindo por apenas R$ 42,50. São 39 aulas muito completas, a gente já tem quase 80 alunos e todas as avaliações foram muito positivas. Realmente um treinamento assim que eu entreguei tudo que eu pude sobre investimentos de baixo risco para que você consiga obter altos retornos mesmo sem assumir altos riscos. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado e que você consiga aproveitar essa super oportunidade. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. Também me conta o que você achou do vídeo, se eu consegui te ajudar de alguma forma. E também já deixe seu like e se inscreve no canal para estar me incentivando sempre a trazer cada vez melhores conteúdos para você. Então é isso. Até a próxima. Bons investimentos e fui!